Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV o deputado federal José Medeiros, do Podemos. Deputado, bem-vindo novamente à nossa casa. É um prazer estar aqui, cumprimentar todos aqueles que nos assistem. Vamos já começar pelos projetos para 2022, né? Os desafios lá na Câmara Federal. O que o senhor destaca aí como, né, os primeiros trabalhos aí para esse começo de ano? Olha, já agora, de cara, já começa com vamos dizer assim, uma bola de fogo na mão de todo mundo, que é o projeto chamado Jogos de Azar, né? Esse é um projeto que está lá, vai ser pautado e vai ser uma polêmica grande. Uhum. E depois tem outros projetos também que há uma vontade muito grande de todos os congressistas, mas que, a meu ver, não tem chance de prosperar esse ano, porque é um ano curto. A gente mesmo falava aqui, você vem carnaval, depois vem aí, período praticamente pré-eleitoral, convenções, e aí vem campanha e acabou o ano praticamente. Então não dá para você enfrentar, por exemplo, um projeto como uma reforma tributária que está lá há quantos anos? Sei lá, 20, 30 anos. Mas está todo mundo falando em reforma tributária lá, reforma administrativa. Eu torço para que sim, mas acho que não. Então, acredito que não vai seguir adiante. Mas de cara tá assim, esse que vai mais causar lá vai ser esse projeto dos Jogos de Azar. Até um projeto que está há bastante tempo também, né? Em tramitação lá. Por uma época eu acompanhei. Ele vai, em suma, liberaria jogos, os cassinos, por exemplo, aqui no Brasil? Sim. Como é que seria? Já tem empresários aqui de Mato Grosso interessados a fazer no Pantanal, no Himalaia. Já investindo, né? Já quer investir. Enfim. Tem duas correntes muito fortes, vai ser uma guerra grande, porque há argumentos de toda parte, né? Então, esse embate logo vai ocorrer. Na sua opinião, deveria haver essa liberação ou não? Olha, eu tenho dificuldade com isso por uma coisa. Eu trabalhei na polícia por muito tempo. Você veja bem, uma região que nem a nossa, hoje mesmo teve uma operação no Brasil inteiro. Aqui em Mato Grosso mesmo foi pego um bocado de empresários que estavam lavando dinheiro para o tráfico. Só a Polícia Rodoviária Federal, de 2019 para cá, apreendeu 30 toneladas de cocaína. Mas não é qualquer cocaína, é o concentrado, que dá para fazer com ela 2, 3 quilos. Você imagina o que é isso. Agora, esse povo eles precisam de algum lugar para lavar. E aí quando você imagina o Brasil lotado de cassinos, isso vai ser uma lavanderia tão grande, isso facilita a vida desse povo todo. E aí nós temos uma série de implicações sociais que esse negócio traz. Vai trazer imposto, vai trazer emprego, olha... Eu continuo tendo dificuldade. Mato Grosso tem aí uma história do jogo do bicho, né, sob o comando do Pois é. Agora você veja, o inocente jogo, porque o jogo do bicho perante um cassino é brincadeira de criança, né? Batatinha 1, 2, 3. Então, quando a gente fala do jogo pesado mesmo, eu tenho dificuldade, eu não consigo votar nesse projeto. A lei que está em proposição, ela liberaria, mas ela não regulamentaria. Aí precisaria haver uma regulamentação, aí vem seria a regulamentação, em cada estado? Aí é difícil e assim, aqui até que não tem corrupção na política, talvez na França, né? Então, num país corrupto isso ia ser um problema, né? Ter cassinos. Então, você imagine. Então... Estou sendo irônico, gente. Você imagine o que ia acontecer, né? Então a gente vai acompanhar em cenas dos próximos capítulos, né? Nas votações. Eu acho que em pouco tempo nós teríamos a bancada dos cassinos em cada estado, dentro do Congresso. Então, hoje sem ter cassino já tem lá metade querendo. Então eu não sei.
Uhum. Bom, falando um pouco aqui de Mato Grosso, né, o senhor já iniciou aí também esse ano cobrando algumas providências em relação a repasse de hospitais, suspensão de cobrança de pedágio lá na BR-163. Como é que está esse trabalho aí no nosso estado? O que precisa ainda mexer nesse ano, que é um ano final de gestão Olha, estadual? Ano eleitoral é um ano complicado, mas a minha preocupação sempre ano eleitoral, qualquer coisa que você diz, o pessoal fala, principalmente quem está na oposição, o pessoal fala, ano eleitoral, está querendo... Mas em relação aos hospitais, principalmente aos filantrópicos, eu sempre faço uma cobrança muito forte porque esse mandato, minhas emendas foram quase todas para socorrer os filantrópicos, porque a Santa Casa de Rondonópolis, ela ia fechar. O governo acabou não fazendo repasse para a Santa Casa na época, a Santa Casa ia fechar, a população acabou fazendo um abraço na Santa Casa e tal, no prédio da Santa Casa, e eles não tinham, estavam com uma dívida de 20 e tantos milhões, eu coloquei 17 milhões das minhas emendas, a bancada inteirou mais 5 milhões, de forma que inteirou 22, depois eu coloquei mais 10 milhões, e depois mais um bocado, totalizou 33, enfim, salvou a Santa Casa. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa iluminação de ter feito isso, porque todo mundo me falou, olha, isso é um suicídio político, você dava para mandar, se você mandar 100 mil para cada município, quantos municípios você poderia atender? Mas eu pensei o seguinte, aquela Santa Casa atende um polo de 600 mil pessoas, ia fechar, nós íamos ficar com o hospital regional que tinha 2 leitos de UTI só. Isso foi em dezembro de 2019. Quando foi março, abril de 2020, nós estávamos em meio a uma pandemia e a demanda por leitos muito grande. Nós só tínhamos a Santa Casa lá. Então eu passei a prestar muita atenção nos repasses dos filantrópicos. Então, não é porque eu sou oposição ao governo, mas eu pego no pé mesmo quando eu sei que não repassou, porque eu sei que o governo é sempre um saco sem fundo, seja ele qual governo for, sempre tem muito dinheiro e aí, às vezes não é prioridade e o dinheiro vai para outro lugar. E já fazia 8 meses que não tinha esse repasse. Eles tinham feito um outro repasse e esse repasse não tinha. E realmente eu coloquei a boca no trombone. Eu não me importo, me chamaram de mentiroso, de tudo, mas o bom é que 3 dias depois pagaram. Apareceu o dinheiro, né? Então, por isso que eu fiz essa cobrança muito forte. Porque esses hospitais hoje, se você tirar os hospitais filantrópicos da saúde de Mato Grosso, a saúde praticamente fecha. Então, é muito importante, porque é o Hospital do Câncer, Santa Casa, essa coisa toda. E a Santa Casa de Rondonópolis, ela funciona como um relógio, porque a sociedade, ela pegou a Santa Casa, eles põem dinheiro na Santa Casa, tem pessoas lá que colocam 4 milhões no bolso, a associação de produtores lá, e eles têm feito uma administração muito, muito correta. E a gente tem que ajudar também para que isso funcione, né? Então, é nessa linha. Bom, a gente tem acompanhado aí pelo site RD News, inclusive, foi bastante noticiado, a denúncia que o senhor fez, né, em relação à declaração do Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, atacando em um discurso o presidente Jair Bolsonaro, uma denúncia no CNJ, pedindo, né, instauração aí de procedimento administrativo. Como é que está essa questão, deputado? Então, o que o procurador fez é até menos do que alguns ministros do STF têm feito. Mas a gente entra com pedido de impeachment lá no Senado e não acontece nada. E com o procurador... porque é muito similar o que deve acontecer com o procurador e com os ministros, o comportamento. Eles são um outro tipo de agente, não são agentes políticos, são em tese, vamos comparar com o jogo de futebol. Eles são juízes e têm os jogadores. Você não pode apitar o jogo e jogar ao mesmo tempo, porque você desiguala o time que você estiver jogando. Então, quando o procurador, que tem um cargo relevante, de grande visibilidade, faz um ataque desse, ele desequilibra o jogo. Se ele tem as preferências políticas, ele tem que guardar para ele, mas ele não pode usar aquele cargo de alta visibilidade como plataforma de ataque
para beneficiar o seu lado político. Assim como os ministros do STF também não pode. Então foi nesse sentido que eu pedi que o CNMP tome providências, porque faz uma vez, faz duas, eu falei, tem uma hora, tem que parar. E o CNMP achou que tinha pertinência e abriu o procedimento administrativo e ele vai ter que ir lá responder, né? Agora, a gente sente que isso tem sido cada vez mais constante, não é só ele. Várias pessoas que tinham o dever de, vamos dizer assim, de apitar o jogo que está querendo jogar. Eu até convido que venham, mas precisa deixar o cargo. Faça que nem o Pedro Táxi. O Pedro Táxi largou o cargo lá e veio. Porque coloca a botina, vai para a poeira, né? Eu já falei para o ministro Barroso, ministro, o senhor quer fazer o papel do legislativo ou do executivo, tira a toga, coloca uma botina e vem para cá. Agora não dá para o senhor ficar daí do balcão falando como político e quando a gente vai fazer o contraponto o senhor manda prender. Que nem fizeram com o ministro Alexandre fez com o Daniel. Então eu não gosto do que você está falando, eu prendo você qualquer hora da noite. Por quê? Porque eu posso. Eu posso. A lei ampara? Não, mas eu sou a lei. Antes de ontem ele chegou à exorbitância de dizer que se você vem na minha casa, você tem que seguir minhas regras em relação ao Telegram. Quer dizer, quase como o Luís XIV, né? O Estado sou eu. Ou seja, você está vindo na minha casa, no Brasil, então você tem que seguir minhas regras do Barroso. Eu sei que ele estava falando em sentido figurado, mas é mais ou menos o que ele sente. Então tem que ter um limite em algum momento, porque a Constituição, ela já não é boa, nossa Constituição. Agora, interpretar ainda de acordo com o cliente não é bom. Por exemplo, o Fachin, ele pegou a Constituição, o Lula era condenado na primeira, na segunda, lá no STJ, com alguns julgados já no STF, ele numa canetada falou, não vale nada, não vale nada. Ficou dito pelo não dito, e tudo fica assim. Por quê? Porque não tem quem delimite. E aí um cara que estava dentro da jaula passa a ser presidenciável e de repente pode ser o presidente da República. Quer dizer, isso está muito errado. Isso cria uma insegurança e passa uma imagem de que nada tem valor nenhum, porque tudo pode para algumas pessoas. Pode invadir igreja, quebrar tudo. Outro lado não pode nada. Outro lado, se soltam fogos em frente ao STF, pronto. É terrorismo, é ato contra a liberdade democrática e tal. Um lado pode tocar fogo na esplanada do ministério, pode queimar ministério, pode fazer o que quiser. É ato democrático, é a democracia em ebulição. O outro se reúne pacificamente, enche as ruas. O ministro ontem disse que era minguada manifestação golpista. Por quê? Porque critica essas atitudes fora de base dele. Então, é intolerável o que nós estamos vendo acontecer e por isso que a gente quer, inclusive, formar uma bancada no próximo mandato de Senado, uma bancada de gente que possa contrapor isso. Não perseguir o STF. Não defender, vamos acabar com o STF, não. Mas os poderes precisam ter limite, até porque tem uma máxima lá dos freios e contrapesos, né, do equilíbrio entre os poderes, que não pode ser só lá no artigo 3º, executivo, legislativo, judiciário, poderes harmônicos, né, e independentes entre si. Não está tendo harmonia nenhuma, não está tendo independência. Só passando aqui, né, a posição do Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, ele diz que recebeu com serenidade, vai esperar com serenidade a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, até uma correção, falei Conselho Nacional de Justiça, mas é o CNMP. O senhor falou de tirar a toga, né, de deixar e vir para, né, colocar as botas e vir para o embate. Nós temos aí o ex-juiz Sérgio Moro, que é um nome que está sendo bastante levantado aí como presidenciável, e ele está vindo para o seu partido Podemos, e já existe aí também esse embate. O senhor continua no Podemos apoiando o Moro, o senhor pretende sair do partido? Como é que vai ficar essa questão, deputado? Olha, um caso interessante.
Ele nunca falou nada quando estava na judicatura. Nunca falou nada. Você não vê uma palavra dele falando politicamente. Tirou a toga e veio disputar política. Está aí enfrentando a briga. Isso que deve ser. E dito isso, eu estava bem tranquilo no Podemos. E de repente essa situação, né? Ele veio para o partido e eu sou pré-candidato ao Senado. E lógico que eu conversei com ele, não tem como eu ser candidato ao Senado, com ele candidato à presidência e eu apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Então, fizemos um combinado de cavalheiros, de eu ficar até abrir a janela, né? Mas agora em março eu tenho que procurar o caminho a porta da rua, né? Então, eu lamento muito porque aqui podemos estar muito bem estruturado. A gente fez um trabalho muito bacana, quase 70 vereadores, bastante prefeitos, né? Eu peguei o partido, só tinha 2 vereadores. E a gente tem um carinho muito grande e de repente acontecer isso. E eu até acho que, do jeito que está, essa candidatura vai acabar ficando difícil para ele, pelo pouco dinheiro que o Podemos tem. Eu acho que estão fazendo o que estão fazendo com ele, não deviam ter feito isso. Eu penso que deviam ter lançado ele ao Senado, à Câmara Federal, e vão jogar ele aí aos leões com a candidatura que não tem como arcar. E tem hora que eu chego a pensar que fizeram isso com ele com medo dele se candidatar ao Senado. Chamaram primeiro para a presidência, com medo dele vir se candidatar ao Senado. E aí enche de graveto, joga ele para cima e tal, e um homem se defende de tudo menos de elogio. E aí está essa situação. Mas o fato é que está posto, vamos ter que enfrentar isso. Já tem aí algum namoro com algum partido? Na verdade não, porque nós estamos... tem uma construção grande para se fazer, depende de tantos fatores, mas tem que ser um da base do presidente Jair Bolsonaro. Quanto às regras da eleição, né? Toda essa situação de não poder coligar, ainda está aí discutindo a federalização, enfim, mas o que o senhor vê que vai ser mais difícil nessa candidatura? O mais difícil é montar chapa e fazer quociente. Muitos partidos não vão fazer nada, essa é a grande verdade. Principalmente aqueles que estavam acostumados a fazer chapinha e falam, vou fazer uma chapinha aqui para eu me eleger. Aí ele põe ele ali e põe um monte de gente para ele fazer escadinha. Esquece. Esses daí, com certeza, não vão fazer. Então, o que a gente está sentindo agora é que, por exemplo, antigamente você podia, se era 24, você podia lançar 24 e mais 12, né? Agora, você só pode lançar o 24 e mais 1. No caso da Assembleia, por exemplo. No caso do deputado federal, tem 8 vagas para deputado federal aqui. Você só pode lançar 8 pessoas e mais uma mulher. Então, vai ser barra, porque o quociente eleitoral é 185 mil. Então, você tem que fazer 185 mil com essas 8. Então, é uma coisa que pouca gente vai fazer. E aí, o cara fala, vou fazer federação. Tá bom, é federação, não é coligação. Você pode fazer federação com 10, 15, 20 partidos, mas você pode lançar só os mesmos 9. Mesmo número. Então, realmente vai ser uma experiência nova, eu não sei, eu acho que eles deram um tiro no pé. Vão ter muita dificuldade, vai ter partido grande aí que não vai fazer legenda. Vai ser uma coisa interessante de se ver. Dentro de toda essa perspectiva que o senhor colocou aqui, inclusive falando, né, das manifestações, o senhor acredita que vai ter muita demonstração inflamada? Porque aí a gente, né, sabe que já está e vai haver uma disputa muito grande aí, o Lula e Bolsonaro e os seus apoiadores. Vai ser uma eleição perigosa, digamos? Olha, o público do presidente Jair Bolsonaro é um público que já foi para a rua, olha, eu perdi a conta das vezes, com milhões de pessoas e você não viu um incidente, nenhum ato de violência, nenhuma. Teve um caso que uma bandeira passou próximo a um repórter, ele fez um escândalo terrível, mas
não houve atos de violência. Agora, o PT é sempre o PT. O PT vai causar nessas eleições, eu não tenho dúvida disso. Eles vão tentar, e eu estou muito preocupado porque eu estou vendo pessoas importantes, ou do PT ou ligadas ao PT, fazendo atos preparatórios para um possível atentado ao Lula. Já vi vários deles falando a segurança do Lula. O Lula andou esse país a vida inteira, nunca teve atentado a ele. Teve aquela farsa que eles montaram no ônibus lá, que aquilo lá é até brincadeira. E aí vem o Joaquim Barbosa, petista de carteirinha, querendo se redimir, quando ele quis jogar pra galera lá e bancou, ainda bem que quis jogar pra galera e jogou o mensalão ali. Mas ele falou, olha, o Lula corre o risco, porque esse pessoal aí é sanguinário. Eu falei, que povo sanguinário é esse? Como é que nós somos sanguinários? O Adélio dá uma facada, quase mata o presidente no meio de uma multidão. Esse cara é preso e está aí respondendo na justiça. Imagine se alguém desse uma facada no Lula no meio de um bando de petistas. Então, seria linchado. Agora, o que a gente tem que evitar, e nós vamos frisar bastante para o nosso pessoal, é procurar passar longe. Porque nós não precisamos de conflito. O que eles querem é um cadáver. O PT, eu já tenho chamado boa parte deles de ave de rapina. Eles adoram caixão e adoram cadáver para fazer discurso. O defunto é o de menos. O importante é o palco, porque aí eles choram, eles fazem, e eles exploram o cadáver até a última pelanca que tiver. Ali, fala por anos daquela coisa toda ali. Não quando eles querem esconder o cadáver, né? Por exemplo, do Daniel eles nunca falaram nada. Deixa lá, deixa esse daí não. Isso daí não é para ser divulgado. Toninho do PT e Daniel eles não falam. Mas outro cadáver que interessa, aí eles babam, né? Marielle, não sei quem. Então Deus me livre que algum deles saia arranhado numa campanha eleitoral. Vai passar a campanha inteira se vitimizando porque eles viram o que aconteceu com o Bolsonaro. Então, eu me preocupo muito com isso durante essa campanha. Bom, para a gente encerrar, alguma questão que o senhor gostaria de abordar? Que a gente Olha, não falou? Nós estamos formando aqui um palanque para enfrentar o atual governador. O presidente Jair Bolsonaro tem conversado, já falou para o senador Wellington, pediu para ele ser candidato aqui ao governo, né? Até porque o presidente tem desde já uma vontade de formar uma chapa de senadores ali que possa até contrapor, formar um equilíbrio aí sobre o STF e tudo. E aí, o que acontece? Nisso está vendo se dá para a gente formar uma chapa, eu e o senador Wellington. O senador Wellington está conversando, vendo se é possível ainda. E de forma que o presidente já falou para ele que teria total apoio dele, mas estamos conversando ainda. E outro tema para encerrar é que essa 163 aí, eu conversei com o ministro Tarcísio, tenho conversado com o pessoal do DENIT, entrei na Controladoria Geral da União, na NTT, no Ministério Público, porque não é possível que a gente pague imposto, pague pedágio e não tenha uma rodovia. Então, quando a gente paga imposto e não tem rodovia, já deixa a gente nervoso. Imagine pagar imposto e pagar pedágio. Nós não temos nada a ver com possíveis conflitos da Odebrecht com a União, com os rolos contratuais que o PT fez. Então, o que eu estou pedindo é que seja suspensa automaticamente, ou que seja suspensa automaticamente a cobrança de pedágio, ou que eles voltem a dar manutenção na rodovia. Eles estão alegando que é incumbência do DENIT. Eu falei, eu não quero saber quem pintou a zebra. Nós estamos querendo o resto da tinta. Nós estamos querendo que faça o serviço. Então está com esses órgãos. A gente espera que em breve a gente tenha uma solução para esse problema. O DENIT já começou eu pedi que emergencialmente o DENIT comece a fazer esse reparo. Já começou, mas a gente tem pressa porque é uma rodovia de tráfego pesado. E nós já estamos aí com gosto de caixão velho na boca, porque devido a Odebrecht estar enrolada na Lava Jato, não saiu a duplicação ali e ainda está dando trabalho aí. Entregou a concessão agora em janeiro e até relicitar para sair a duplicação,
a gente vai ficar esperando. Agora, sem manutenção, não dá. Então, foi isso. Ok, muito obrigada novamente, deputado. Valeu. Nós conversamos com o deputado federal José Medeiros, do Podemos, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e lá no destaque do RDTV, no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.